Em mais um passo rumo aos novos tempos e solidificando a importância do setor moveleiro nos negócios do grupo, a Reral Brasil acaba de anunciar um investimento de 50 milhões de reais para ampliação dos negócios da empresa na área do mobiliário. Durante os próximos 3 anos, esse investimento vai acontecer, aumentando a capacidade produtiva em pelo menos 40% e gerando, em média, 150 novas vagas de trabalho. Ganha a empresa, ganha seus clientes e ganha a sociedade. E é usando o passado como lição, o presente como exercício e o futuro como missão que recebemos mais uma vez o gerente-geral da Reral Brasil, Alexandre Novoselic, que além de trazer informações e comentários atualizados sobre a empresa e o mercado moveleiro, compartilha mais sobre sua carreira e o que vislumbra para a vida pessoal e profissional daqui para frente. Seja bem-vindo novamente, Alexandre. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado por ter mais essa oportunidade de a gente conversar e trocar umas ideias em relação ao nosso mercado tão interessante, né? A dinâmica do setor moveleiro é de fato impressionante. A gente falou aí alguma coisa em torno de alguns meses atrás e você veja quanta coisa a gente tem para atualizar nessa conversa agora. Se eu fosse você que está assistindo, eu ficava sentadinho aí esperando até o final, porque tem coisa muito boa vindo aí, viu? Como eu disse, então, ainda na primeira metade do ano, você foi nosso entrevistado, né? no quadro Vitrine Setor Moveleiro, falando sobre a atuação da Reral em meio à pandemia. Agora, você retorna como destaque do Personalidades Setor Moveleiro. O que mudou, tanto para a empresa quanto para você, Alexandre, nesses últimos meses? Carlos, vamos falar assim, na última vez a gente até comentou, fizemos 45 anos de empresa aqui no Brasil, e nesses 45 anos a gente vem ganhando espaço, vem crescendo, e o reconhecimento de todo o mercado moveleiro pela excelência de nosso trabalho, né, nossos produtos, nossos serviços. E agora, como você falou, a gente está num momento interessante de dar um passo bem grande, importante, para ampliar nossa presença ainda mais nesse setor moveleiro. A gente já vem trabalhando há mais de um ano nesse conceito de uma expansão robusta da nossa fábrica. Conseguimos essa aprovação agora, há um mês, e porque a gente entende que ainda temos muita oportunidade no mercado moveleiro de crescimento e também de atender muito melhor as demandas que a gente tem dos nossos clientes. Então, isso foi uma grande mudança que aconteceu desde a nossa última conversa para cá, que é um plano que foi trabalhado, foi aprovado e já está em fase de implementação. Você diria, então, que as previsões, tanto de oportunidade quanto de risco, levantado na época, se concretizaram? Vamos falar assim, Carlos, a gente sabe que todo mundo viveu muito momento de incerteza desde o início da pandemia de um ano para cá. Mas passou, o momento mais crítico foi logo no comecinho, mas depois a gente vê o mercado se manteve aquecido e a gente entende que tem muita oportunidade. A gente vê investimentos por parte dos nossos clientes, a gente vê abertura de pontos de venda, a gente vê que ainda existe espaço para crescer e a gente quer acompanhar esse crescimento, né? Junto com os nossos clientes, com a expansão também dos fabricantes de chapa, com os lançamentos que estão acontecendo, novas tecnologias para poder atender ainda melhor e, lógico, sem esquecer sempre o serviço para poder atender cada vez melhor o nosso cliente. Então, sim, ele está concretizado e a gente sabe também, a pandemia agora já começa a dar os primeiros sinais de arrefecimento, a gente está bem avançado na questão de vacinação. Isso também traz impactos positivos para nós, porque a gente também começa a ter uma produtividade, uma possibilidade também de melhorar os nossos níveis de produção. E aí, né, mais uma vez, combinando tudo isso, vamos para frente, muito investimento vindo, muito trabalho e a gente quer continuar aí na ponteira, no atendimento do segmento, né, no nosso produto principal, nas fitas de borda, e a gente quer continuar fazendo esse trabalho de excelência que a gente tem feito nos últimos 20, 30 anos. Você falou aí no estágio atual do isolamento, né, social, e se tem uma coisa que a gente faz o tempo todo no setor moveleiro é avaliar cenário, né? Então eu vou te perguntar, como é que você avalia o cenário atual?
Então, quando a gente pensa em cenário atual, sempre a gente fala são sempre as incertezas, né? A gente vive de incertezas aqui, né? Então a gente tem uma expectativa e a gente sempre tem que reagir muito rápido, né? A tudo que acontece. Então você está numa trajetória, de repente muda alguma coisa, então você tem que se adaptar muito rápido. E isso, eu acho que assim, né? É uma coisa que não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo, mas como sempre aqui no Brasil acontece de uma maneira mais acelerada, É fato. né? Então, a gente entende, de novo, né, são cenários muito distintos quando a gente fala de segmentos de negócio, nas regiões que a gente vê, mas a gente vê, como eu falei anteriormente, ainda muito espaço para crescer, né? Clientes abrindo lojas, clientes expandindo fábrica para atender ainda melhor o mercado. Então, a gente tem que ir junto. Na verdade, a gente não quer ir junto, a gente quer tentar ainda sobrepor isso, né? Ir além disso, né? Crescer de uma maneira sobreproporcional para poder atender ainda melhor aquilo que a gente tem feito hoje, né? E claro, a gente não pode esperar, não pode esquecer um pouco. A gente também não só a gente pensa muito no mercado nacional, lembrando sempre que nós somos aqui no Brasil, na nossa fábrica, a base de exportação para todas as nossas unidades da América Latina no diz respeito no segmento de fitas de borda. Então essa nossa expectativa é tanto nacional, mas também além das nossas fronteiras, pensando desde a Argentina, Chile até o México, né? A expectativa de ter um crescimento acelerado nos próximos anos. E nesses últimos meses, em termos de conjuntura, de isolamento, de economia, de mercado, o que te surpreendeu mais? Olha, tem bastante coisa que surpreende a gente. A gente se prepara para pouco, depois a gente tem que pensar que é muito. A gente tem que contar, a gente teve que se preparar porque uma das coisas que aconteceu é toda essa desorganização da cadeia de suprimentos, né? Vamos pensar que, de novo, não foi só uma questão Brasil, onde começa a faltar matérias-primas básicas. No nosso caso, vamos pensar em PVC, né, que é o nosso matéria-prima principal, mas não é só o PVC, é alumínio, é aço, é papel, faltou tudo e ainda a gente está passando por um momento de adaptação, né? No Brasil, eu diria até que num momento um pouco mais adiantado do que fora a situação do Brasil ainda está um pouquinho mais crítica, mas o que eu falo é que a gente conseguiu organizar a empresa aqui para não ter paradas de produção afetadas por essa falta de desabastecimento. A gente conseguiu se organizar de uma maneira que em nenhum momento a nossa fábrica parou, nenhum dia, por falta de matéria-prima. Tivemos alguns momentos que, claro, por conta de pandemia, uma pessoa falta não, mas por matérias-primas a gente não passou nenhum tipo de parada de produção. E a outra coisa que a gente vê, associado, lógico, a essa questão de instabilidade na cadeia de suprimentos, que o que afeta muito a nós, e é surpreendente, é a questão de preços, né, dos insumos, né? A gente vê uma escalada, né? Junto com a escassez de matéria-prima, vem também a escalada de custos, né? E a escalada de custos também das matérias-primas principais, desses commodities. Junto com isso, para atrapalhar um pouquinho mais nessa cadeia internacional, é toda a questão da desorganização dos transportes internacionais. Falta container para chegar, falta container para despachar. O container, o preço subiu 5, 6, 7 vezes, dependendo da origem do container. Então, isso hoje é o que a gente fala, surpreendeu muito, porque é uma coisa que ainda não, parece que não atingiu o seu pico, né? A gente já achou que isso já tinha passado, foi um momento talvez aí do final do ano passado, começo desse ano, mas a verdade é que a gente continua passando por esse momento bastante crítico, e isso demanda uma série de ações, né, de contenção, ações de planos de contingência para a gente não deixar clientes, né, não deixar o mercado na mão. Mas acho que a gente tem feito bem a nossa lição de casa e conseguindo contornar tudo isso. Até comentando, né, a gente comentou que o grande plano de investimento está vindo agora, né, para os próximos anos, que a gente já começou, mas mesmo agora em 2020 tivemos investimentos de menor, talvez aí, vou falar, de menor valor, né, mas de aumento de capacidade de produção, já colocamos, já estão implementados desde o meio do ano. Então, mesmo todas as dificuldades que nós andamos passando, em muitas linhas de produto, eu acho que a gente já conseguiu, inclusive, normalizar a nossa cadeia de abastecimento, né? Então, acho que é o resultado de muito trabalho aí, né?
suprimentos, reorganização produtiva, as pessoas também se esforçando muito, o pessoal sempre colaborando muito, os nossos colaboradores trabalhando muito em regime de hora extra para poder atender demanda de mercado. Então, é uma conjugação de fatores aí que eu acho que o nosso time aqui do Brasil está de parabéns. Né? Numa avaliação do nosso mercado moveleiro, na tua opinião, nós estamos em processo de desaceleração, de estabilização, ou qual é o processo que nós estamos vivendo atualmente? Eu diria, Carlos, que de uma maneira geral eu vejo mais um processo de estabilização, né? Um processo que né, já começou há algum tempinho, mas eu vejo uma estabilização, mas uma estabilização saudável, né? No nosso segmento, eu entendo que as coisas se estabilizaram num outro patamar, num patamar saudável, e como eu falei, acho que, mas todo mundo ainda se preparando, né, investimentos, lojas, ainda entendendo que tem espaço para crescer mais. Então, é uma estabilidade ainda, apesar da conjuntura que a gente vê, econômica, inflação, taxa de juro, ainda no nosso segmento eu vejo que essa estabilidade eu vejo de uma maneira positiva, né, com expectativas de crescimento depois nos próximos anos. E você nota uma diferença de demanda entre a indústria seriada e a marcenaria no consumo de matéria-prima nesse momento? A gente vê que até na indústria você tem diferenças dependendo do tipo de atuação da indústria, né? Então a gente vê que na marcenaria ainda continua com uma estabilidade, mas um volume ainda bastante expressivo. A gente vê várias fábricas de produtos de um bom padrão ainda também com volumes expressivos, com bastante demanda. O que a gente vê é uma pequena, talvez vou falar uma redução, ou talvez aí comece um pequeno declínio, é realmente móveis para padrão mais básicos, né? Padrão C e D. A gente vê que está tendo um certo arrefecimento para acompanhar, para se entender se é uma coisa que se permanece ou se é simplesmente aí uma curva que volta depois se continua descendo, se depois ela volta ao nível de crescimento normal. De novo, um pouco diferenciado, mas essa é a nossa percepção hoje. Né? O segmento hoje ele conta muito com o início desse Auxílio Brasil para reagir nesse mercado CD, né? E pelo auxílio emergencial a gente já viu que tem um impacto de fato muito grande, né? Então a tendência é que o mercado tenha uma boa resposta com relação a isso. É bom comentário, né, Carlos, que a gente aprendeu um pouco do passado, né? Quando um ano atrás, um pouco mais de um ano, quando veio, a gente viu, né, realmente uma curva de aceleração, principalmente para esse segmento C&D. Com o Auxílio Brasil, tem uma expectativa, claro, de uma parte desse recurso também ser alocado aí para o nosso segmento. Né? Então, sim, a gente pode ter alguma surpresa interessante aí nas próximas semanas. Né? Vamos aguardar. Nesse quadro Personalidade do Setor Moveleiro, a gente fala também da pessoa, porque a gente entende que por trás de um CNPJ bem-sucedido, tem um CPF que se dedica ardorosamente no exercício da sua missão. Né? Quando que você começou essa sua relação com o setor moveleiro? Quanto tempo tem? Cara, eu comecei no setor moveleiro já foi no ano 2003, quer dizer, nós estamos em 2021, faz 18 anos já que eu já estou atuando nesse segmento. Já é maior de idade, então, hein? Já sou maior de idade nesse segmento moveleiro, exatamente, né? E, de novo, né, um segmento bem gostoso de se trabalhar. Um segmento bem dinâmico, com bastante, né, digamos aí, coisas acontecendo, tecnologias, né, inovações. A gente teve uma mudança bem importante aí de 18 anos para cá, né? E vou falar grande parte delas para melhor, né? Em relação, inclusive, ao desenvolvimento de produtos, né? Os produtos que são colocados hoje, né? Em comparação com o que a gente tinha, né? Há 18 anos atrás, a gente teve, acho que, uma mudança bem significativa, né? Para melhor. O que leva um engenheiro formado pela Politécnica da USP, engenheiro elétrico, a se interessar pelo setor moveleiro e se tornar no grande gestor que você se tornou para a Regal no Brasil?
O que acontece, Carlos, é que a gente, na época que eu comecei a trabalhar na Reho, né, há 22 anos atrás, eu vim para trabalhar o segmento automobilístico, né? Então, logo que eu me juntei, eu era responsável pela área automotiva e depois de 4 anos eu acabei assumindo todas as áreas, né? Então, eu dividia e continuo dividindo a minha atenção, né, o meu trabalho, né, com todas as áreas da empresa, né? Não só na área moveleira, mas naquele momento com a área que nós tínhamos automobilística e hoje também com a área que a gente tem o segmento de construção civil, com as esquadrias de PVC, e com a área de soluções industriais, né? Especificamente para a linha de refrigeração comercial. Então, a gente vai dividindo um pouco e foi realmente a questão de aumentar a abrangência de responsabilidade naquele momento e hoje o segmento moveleiro é o mais importante realmente da empresa no Brasil e uma coisa natural, né? Foi vindo e a gente vai se adaptando também, né? Sem É, dúvida, você pode ter certeza, o mercado automobilístico e o mercado moveleiro são bastante diferentes, bastante diferentes. isso é um ponto que desperta muito curiosidade, porque, afinal de contas, são segmentos muito diferentes em diversas nuances, em diversas formas de se observar. E você já, desde muito jovem, sempre trabalhou em grandes empresas, né? Multinacionais, inclusive. E isso Sim, é uma coisa que eu acho que acrescenta para o setor moveleiro, né? sim, sim. Eu sempre falo, né, o setor automobilístico, ele é na parte de tecnologias, ele é um setor de ponta, né? Então, muito do ponto de ponta em termos de produto, em termos de tecnologia, em termos de processos de produção, em termos logísticos. Então, muito disso que a gente acaba, em termos de qualidade também, né? Então, e não só eu, né, mas a empresa como um todo, ela acaba aproveitando toda essa expertise que vem desses segmentos que, vamos falar assim, mais de ponta, aproveitar esse conhecimento também para aplicar nos outros segmentos que a gente atua, seja na área moveleira, seja na área de construção. Então, isso acaba criando uma sinergia fantástica, né? Fantástica para poder né, aprimorar os processos e poder atender esse mercado que a gente atua de uma maneira que a gente entende otimizada, né? Sem dúvida, talvez uma grande vantagem competitiva sua seja o fato de você ter vindo do automobilístico, onde a cultura multicultural, né, o fator multicultural é muito forte, e trazendo isso para a Real, que é uma empresa global, você conseguiu se adaptar com muita facilidade ao processo e trazer ganhos para o setor moveleiro também dessa sua expertise e dessa sua habilidade. Imagino que tenha contribuído muito. Sim, quando a gente pensa em automotivo, a gente sempre fala de poucos, como a gente pode falar, clientes, né? São um número de clientes que todo mundo conhece, que tem no mercado, mas são clientes internacionais, né? São clientes que trabalham aqui, estão sempre na Europa, então você tem esse intercâmbio mundial muito próximo, sempre acontece esse intercâmbio mundial, porque as plataformas desenvolvidas, normalmente a plataforma do Brasil é desenvolvida na Europa, às vezes é desenvolvida na China, Estados Unidos, México, então todo esse intercâmbio internacional é muito importante. E isso, seguramente, Carlos, ajudou bastante também nós, como empresa também no segmento moveleiro internacional, tendo centros de tecnologia também na Europa, Estados Unidos, e tendo também um centro tecnológico aqui no Brasil. Seguramente ajuda muito a você entender as diversas culturas, né, que é importantíssimo você entender como as diversas culturas trabalham, poder se comunicar da maneira adequada com essas culturas e as pessoas também entenderem o que você quer dizer, né? Que isso também não é sempre, né, tão óbvio, né? Você tem uma comunicação de duas vias. Então, seguramente você tem essa experiência internacional, já trabalhando em projetos sempre multiculturais, ajuda bastante. Eu acho que também para nós aqui no Brasil, na Real, como empresa fabricante aqui, ajudou bastante. Inclusive, de novo, né? A questão do nosso crescimento, dos nossos investimentos, dos nossos sistemas, que acabam tendo por base muito do que é feito lá fora, toda essa troca e essa confiança, né? E esse entendimento entre as partes é muito importante. E, claro, a gente estando aqui, importantíssimo, entendendo o mercado que a gente quer, né? Que a gente atua, os nossos clientes aqui, importantíssimo, porque não é a mesma coisa no resto do mundo. Todos têm as suas especificidades, as suas peculiaridades, e a gente precisa saber interpretar isso, trazer para dentro e depois fazer todo esse meio de campo
para ter um resultado ótimo para todos, tanto para a empresa como para os nossos clientes, né? Alexandre, ainda no conceito global, você é filho de russos, né? Como que foi a chegada da sua família no Brasil? Chegada de todos os imigrantes naquela época, aquela chegada que não tem muita opção. No navio? Chega no navio, não tem muita opção. Ou você entra no navio, né, como vários imigrantes, seja russos, italianos, alemães, vamos lá, que acho que lá é a terra onde a gente vai poder se estabelecer e talvez ter um futuro mais promissor, né? Então é isso aí, né? Na época no pós-guerra, né, os meus pais chegaram com os pais deles e se estabeleceram aqui em São Paulo e começaram a trabalhar, né? Daquela maneira, né? Como todos os estrangeiros, começando, trazendo o conhecimento, as formações que tinham e tentando se adaptar e conseguir aí se estabelecer aqui também no Brasil. Não é fácil, mas acho que Vocês fizeram um conseguiram. bom trabalho. Acho que conseguiram alguma coisa. O mundo está assim, você veja, a Real é uma empresa que está presente em 50 países ou mais, imagino eu, talvez até mais do que 50. E você tem, com isso, uma representatividade, imagino eu, da Real brasileira dentro do grupo, porque o Brasil é um país do futuro, do presente, para o mercado internacional, né? É isso mesmo? Ah, com certeza. Com certeza. No segmento moveleiro, especificamente falando, né, Carlos, a gente tem uma representatividade importante, né? De novo, nós temos uma das maiores fábricas, né, nesse segmento aqui no Brasil, né? Investimentos sendo direcionados né, desse nível de valores, centro de tecnologia nacional, base de exportação para toda a América Latina. Então, nós, sim, acho que a gente pode dizer com orgulho que a gente conseguiu conquistar um respeito bastante importante aí da nossa casa matriz lá na Alemanha, né? Em relação a isso, uma certa, como a gente fala, uma certa independência do ponto de vista de desenvolvimento de produto, abordagem de clientes, a nossa direção 100% nacional hoje, né? 100% nacional, os meus colegas diretores são todos brasileiros, então isso foi uma conquista, né? Uma conquista que a gente fala, teve toda essa maturação, né? Essa maturação, 18 anos, 20 anos, mas a gente consegue e tem realmente uma representatividade importante para o grupo, né? E continua, não só tem, mas a gente quer, inclusive, aumentar, né? Não só no segmento moveleiro, mas também nessas outras áreas que eu te comentei, principalmente na construção civil. E a partir da visão que você tem das informações da Real e a tua vivência de empresário global, né? Como que você avalia a performance e a maturidade do mercado brasileiro comparado com os outros mercados com os quais você tem informação? Que avaliação que você faz para o Brasil? Que nota que você dá para nós? Eu diria assim, que talvez por conta, eu acho que ainda tem bastante para evoluir, né? A gente tem ainda bastante para evoluir. Eu acho que lá já se tem, no ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de equipamentos e produtos, talvez já esteja num passo na frente. E na ponto também de inovações. Eu acho que todo esse nosso histórico aí de alguns anos para cá, a gente acabou meio que, não vou falar acomodando, mas talvez o ritmo que nós tivemos aí de desenvolvimento de novas tecnologias, ele está um pouquinho defasado em relação ao que nós temos lá fora. Inclusive, não só por causa de tecnologia, mas também o que o cliente exige. Nós temos que entender que os clientes aqui no Brasil são muito diferentes do cliente da Alemanha. O poder aquisitivo na Alemanha é muito diferente do poder aquisitivo no Brasil. Então, com o poder aquisitivo melhor, as demandas são distintas. As demandas são distintas do ponto de vista seja de design, ou seja de funcionalidades. Então, a gente tem que entender que cada um tem que se adaptar. Então, por conta de poderes aquisitivos, de novo, Estados Unidos e Alemanha, demandas diferentes, que muitas vezes exigem que a empresa se movimente de uma maneira mais rápida do ponto de vista de produto ou tecnologia para poder atender essa demanda. Então, acho que a gente ainda tem um gap para poder crescer, para poder se desenvolver nesse aspecto, para chegar no que é lá fora. Mas vai depender muito, Carlos, lógico, né, de novo, das demandas e da possibilidade do mercado de poder também ter acesso a essas novos produtos, novas tecnologias, né?
que falando em demanda, funcionalidade, a gente cai necessariamente em produtos. Fitas de bordo são os principais produtos oferecidos pela unidade brasileira, certo? De que maneira se deu essa estratégia e quantos são os países que são abastecidos pelo Brasil, pela Real Brasil, hoje? Sim. Essa história claro, a fita de bordo, ela é um produto que ela foi desenvolvida junto com os painéis, né? De MDF, MDP. Então, ela veio junto, ela associada por conta da necessidade de você ter que fazer o acabamento nos painéis também, que tem uma história mais ou menos recente, né? Então, a fita de borda, a gente até estava fazendo uma campanha, o nosso produto fez agora 50 anos de vida, né? Então, posso falar que é um produto, para falar, é novo, mais ou menos novo, né? Aqui deve ter um pouquinho menos, talvez 25 anos. E isso veio por conta da necessidade também de você ter o painel revestido para poder você fazer o acabamento, a finalização do móvel. Você comentou da questão onde nós mandamos, né? Esse produto a gente manda hoje no Brasil. Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador, México, Panamá, praticamente todos os países aqui da América Latina, né? E, eventualmente, ainda quando necessário, por alguma questão de capacidade ou demanda específica, inclusive atendemos Espanha, Estados Unidos, Canadá, olha só, atendemos África, atendemos Ásia, negócios mais pontuais, né? Mas, digamos, o produto, a tecnologia, a qualidade do material produzido aqui no Brasil, ele atende as especificações praticamente de todo mundo, né? E esse mercado da América Latina, vamos chamar a América Latina do México para baixo, né? O México, na verdade, é a América do Norte. Ele é a América do Norte que fala espanhol, mas é a América do Norte. Trazendo do México para baixo, é um mercado que, comparado com o nosso mercado tem um nível melhor desenvolvido de volume, de qualidade, comparado com esses importantes centros, né? Porque todos são importantes. Mas eu entendo que é uma ótima oportunidade para a sua empresa, para a Real e até para o Brasil, se relacionar com esses mercados exatamente para interpretar comportamentos, né? São comportamentos distintos, de culturas distintas. É o que você comentou, a gente entende que também não são mercados tão desenvolvidos. Nós temos nesses países, isso que você falou é importantíssimo, né? Nós temos nesses países todos equipes locais de vendas, né? Equipes comerciais locais, porque a mesma coisa que nós temos que fazer no Brasil, interpretar isso, a gente tem que ter a equipe local para poder interpretar e poder passar essa informação para nós. Por isso que a gente fala, nesse plano de expansão nosso todo, uma grande parte, não vou falar uma grande parte, mas uma parte importante e relevante, é poder atender também as demandas que a gente recebe dessas outras unidades nossas, nesses outros países, para poder fazer as devidas adaptações, produtos. A gente fala muitas vezes são desenhos diferentes, são medidas diferentes, são necessidades logísticas diferentes, não podemos esquecer, não é só a questão de produto em si, mas também tem a questão logística diferente. Então, tudo isso a gente também trabalha forte para poder se adaptar e poder atender esses mercados da maneira correta. E como você falou, existe sim, acho que não só para a Real, mas para toda a cadeia moveleira brasileira, oportunidades bem interessantes aqui nos nossos vizinhos aqui, sabe? A gente vislumbra oportunidades que precisam ser desenvolvidas, mas sempre entendendo que a interpretação do local é importante para você não dar os passos errados, né? Para você entender o que realmente o mercado demanda. Isso acho que é um pré-requisito importantíssimo, né? Para você poder querer fazer uma estratégia ou ter uma estratégia assertiva para poder acertar esses mercados. Alexandre, eu entendo que o investimento de 50 milhões de reais na ampliação de um processo produtivo é um investimento significativo. Eu entendo que cabe a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Detalha para nós, como que esse investimento será distribuído e o que a gente pode esperar de novidades a partir de agora, então? Então, esse investimento, como a gente falou, é um investimento de, vamos falar, médio prazo, né? Porque longo prazo talvez seja muito tempo, mas a gente está falando de investimento para os próximos 3 anos. Então, ele tem uma série
são ampliações tanto da unidade produtiva, mas ampliação de capacidade produtiva, né? Então, você tem desde os processos básicos de processamento de material até a finalização da fita de borda, né? Dos processos de produção correspondentes, seja numa extrusão, seja numa calandra, até a expansão do estoque, né? Então, a gente está falando de toda essa cadeia. E como isso é dividido no tempo? Claro, ela vai acompanhando também o nosso entendimento de evolução de mercado. Não é que nós vamos fazer tudo de uma vez, mas você tem que preparar a base. O que é preparar a base? É você ter o espaço disponível para colocar máquinas adicionais. Então, a gente prepara a base, traz as máquinas, equipamentos para tirar gargalos que nós temos hoje, e depois fazer esses crescimentos, vou falar, depois de uma maneira mais regular ou passo a passo, para aí poder trazer mais máquinas para poder atender essas demandas crescentes que a gente entende até o ano 2024, 2025. Então, você tem um investimento de base um pouco maior, né? A parte predial, a parte de infraestrutura, para depois trazendo equipamentos para, passo a passo, aumentar a capacidade produtiva, que vai acompanhar, que vai crescer o mercado moveleiro, o nosso entendimento de como a gente quer, não só o crescimento, mas como nós queremos crescer no mercado moveleiro. Né? O que costuma falar é um crescimento de 40%, que é um crescimento bastante expressivo, né? Um aumento de capacidade produtiva de 40% é expressivo. Né? Com isso, o número de empregos também vai crescer, o que é ótimo numa época em que cada vez mais o uso da tecnologia está colocando a mão de obra numa situação bastante, né, delicada. Sim, sim. A gente, né, claro, máquinas exigem pessoas, né, o serviço, o atendimento logístico exige pessoas, atender o cliente exige pessoas também na ponta, né, então ampliação também de equipe, seja comercial, ou seja, então você fala de ampliação dentro de todo o espectro da empresa, você acaba gerando necessidade de mais pessoas, né, e é o que você falou, acho que isso é uma das coisas que eu gosto muito, né, a gente não fala não só de criar novos postos, mas a gente acaba criando muita possibilidade de desenvolvimento dos nossos colaboradores hoje, né? Das pessoas poderem assumir outras funções, se desenvolverem profissionalmente, assumir cargos, pode ser aqui ou pode ser fora. Isso que eu acho que é bastante recompensador para mim, né? Acho que para todas as empresas, a gente sempre tentar buscar desenvolver as pessoas. É aquelas que estão entrando, a gente entra, treina, sempre buscando uma mão de obra que a gente entende que tem possibilidade de se desenvolver, porque é uma constante, né? De novo, esse é o passo que a gente está anunciando, é o passo dos próximos 3, 4 anos. Vai vir mais depois, né? Não para por aí, não para por aí, né? A gente já tem um histórico de 45, né? Eu estou com um histórico de 22, mas esse é um passo e depois isso aí a tendência é continuar crescendo, né? A gente entende que não vai parar por aí. Não só na questão de fitas de borda, mas inclusive com outros produtos que a gente pode trazer, pode desenvolver, pode fabricar. Então, essa dinâmica, né? Trazer as pessoas, ter a possibilidade de você desenvolvê-las, treiná-las, capacitá-las, acho que é um trabalho bastante recompensador. Né? Eu adoro, né? Acho muito legal. Dá para perceber. Quantos colaboradores são hoje? Hoje a gente está na faixa de 500, Carlos. É um número expressivo de pessoas para administrar. Como que é isso, lidar com tanta gente? Nós temos aí, né, cara, as diretorias, né, financeira, fábrica, comercial, então a gente consegue dividir bastante, mas já 500 pessoas já é uma quantidade, que nem você falou, uma quantidade já expressiva de pessoas, né, a questão de você poder lidar já com um pouco dos conflitos, lidar com os interesses. A gente tem feito um trabalho de um ano para cá bastante importante de tentar engajar as pessoas, né? Que o mais importante nisso tudo, acho que é as pessoas entenderem quais são os nossos objetivos, as pessoas têm que jogar junto, elas têm que ser estimuladas a trabalhar, a se engajar com o nosso propósito, a se estimuladas a participar, não só a entender, engajar e participar. Então, é uma coisa que a gente tem feito de um ano para cá com bastante sucesso. Temos feito algumas pesquisas aí de satisfação dos nossos colaboradores. Fizemos 2 pesquisas esse ano, inclusive, e a gente está vendo que está tendo um desenvolvimento bastante positivo. Então, é um outro ponto que a gente está bastante satisfeito, né? De ter
um grupo grande de pessoas passando por uma situação que a gente está passando, de um pouco de incerteza, mas de um ano para cá, lógico, entendendo que o mercado está num nível bastante elevado, e as pessoas mais satisfeitas de trabalhar conosco, né? Isso de novo, mais um ponto que a gente entendeu que é bastante recompensador. Esse tipo de avaliação a gente faz de maneira constante para ter certeza que a gente não está começando a ter desvios, porque quanto mais a turma está junto com a gente, mais entende o que a gente faz, mais fácil isso que você falou, mais fácil acaba sendo a administração. E você colocou um aspecto muito importante nas empresas de hoje, relacionado a esse público mais jovem. É um público muito diferente daquele que a gente foi formado lá atrás e que as coisas aconteciam e como elas se davam. Como que é lidar com a expectativa desse público novo? Porque eles têm uma outra visão de mundo, uma outra expectativa. Aí é o RH que dá o suporte? Ou é um apoio da matriz também? Porque isso é uma questão global, né? Não é uma questão do É uma Brasil. questão global, mas quando a gente trata realmente dos assuntos, né, dos locais, dos colaboradores, acaba sendo, lógico, você tem iniciativas globais, onde a gente acaba se encaixando, né? Por exemplo, todas essas iniciativas que eu comentei agora de avaliação de satisfação são iniciativas globais, mas lógico que a gente tem que fazer a nossa lição de casa e muito disso a gente tem que adaptar também para a realidade brasileira, porque, de novo, a gente fala de realidades de poder, né, de compra distintos, públicos distintos, a gente fala de níveis socioeconômicos bastante distintos em relação ao que tem na Europa. Então, lógico, todo esse trabalho que é feito fora, a gente tem que pegar e tentar adaptar também para a nossa realidade. Mas está funcionando bem. Lógico que você tem um trabalho da área da direção geral, tem uma parte importante da área de recursos humanos, tem o trabalho da área de comunicações, na verdade, acaba todo mundo participando de mais ou menos, porque no final a gente também tenta fazer alguns grupos de colaboradores de diversas áreas para poder apoiar esse trabalho nas diversas áreas. Então, lógico, você também tem, então, mas vamos falar assim, um mentor ou um patrocinador, lógico, um RH, eu, comunicação, mas depois isso a gente tenta trazer para baixo para que todo mundo participe, né? Para que todo mundo participe na construção né, desse futuro que a gente vislumbra para nós, né? Você diria que o segredo está aí, eles têm que ser parte do processo e não... Tem que ser parte do processo, tem que ser parte... E os mais jovens, eu acho que é um pouco daquilo que você falou, da questão dos mais jovens, mais ainda os mais jovens. Os mais jovens, eles precisam entender isso, né? O propósito, mais talvez do que na minha geração, né? Que a gente acabava talvez tendo menos acesso a esse tipo de informação ou era tratado de uma maneira distinta. Os jovens hoje querem entender, né? Querem entender o propósito, querem saber como que vai fazer, querem ter, querem fazer parte, né? Querem fazer parte. E isso que a gente também está fazendo né? De novo, é uma das coisas que a gente faz para tentar trazer esse público mais jovem para nós, né? Bom, de qualquer forma, você tem uma rotina muito intensa de atividade, de responsabilidade, e aí eu e as minhas curiosidades, né? Sobra tempo para hobby? Tem que ter, né, Carlos? Tem que ter um hobby, né? Tem que ter o esporte, a gente não pode deixar de lado, né? Um esporte específico, mas tem que fazer, né? Umas 3, 4 vezes por semana a gente tem que fazer alguma coisinha, uma caminhada, uma academia, uma natação, uma bicicleta, a gente tem que fazer. A gente não pode parar, não. Tá Ainda certo. mais eu não consigo parar, não. Então tem que fazer, tem que fazer. É alegria. Essa aí é a parte gostosa do dia aí, né? Trabalhar, depois ainda ter tempo para poder relaxar e fazer um esporte. Tem que fazer. Recomendo a todos também. É isso aí, importante essa recomendação. Bom, com uma trajetória de empresa e de desempenho profissional tão bem sucedido quanto é o da Real e o seu próprio, eu quero te fazer uma pergunta para a gente partir para a finalização do nosso programa. O que você vislumbra, tanto para o futuro da empresa como para o seu, a partir de tudo isso que já foi vivido até agora? Deixa uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo. A mensagem é o seguinte, gente. A gente está aqui porque a gente acredita onde nós estamos. Acreditamos no Brasil. Primeira parte. A gente sabe que ainda tem muita coisa que a gente pode fazer, seja, de novo, no segmento de fita de borda, outros produtos, segmento de construção civil. Então, a gente quer continuar colaborando, isso que a gente fez nos últimos 45, e do meu tempo, que eu estou há 22 anos,
a gente quer continuar colaborando para poder desenvolver esses setores onde a gente se insere, onde a gente atua, e a gente quer deixar aqui, eu deixo aqui para todos vocês aí, aberto espaço para poder mandar informações, dicas, críticas, o que for, para a gente poder tentar continuar fazendo esse trabalho, sempre olhando para o que o mercado precisa e como a gente interpreta e como a gente se prepara para poder atender o que os nossos clientes e o nosso mercado demandam. Personalidade do setor moveleiro de hoje, a gente conversou com o Alexandre Novoselec, tá? REHAL do Brasil, e foi um prazer, uma satisfação muito grande conversar com você, e eu quero agradecer a tua presença e a REHAL por ceder você para a gente mais uma vez. Muito obrigado. Ótimo. Ótimo, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Até logo.